deixar o palco mais. Deixar isso ao vivo. Legal. Vou deixar esses potinhos aqui, todos aqui. São potinhos de alto 70. Deixa eu fazer. Já está entrado. Pode deixar. Falou. De vocês aqui. Eu vou sair para todo mundo aqui, ó. Tchau. Do Blue. Muito bom. Só aumentou aqui quanta gente. Beleza. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Gabriel Bazé do Lab Center. Hoje nós estamos ao vivo aqui nessa live para a gente bater um papinho sobre o coronavírus. Estou vendo muita gente aqui, muitos amigos já. Um abraço a todos, um beijo. Daqui a pouco, junto comigo nessa live, eu vou convidar o Dr. Aldo Passalacqua para bater um papo com a gente também sobre medicina, sobre telemedicina. O Dr. Aldo é médico vascular lá da Neovasc. Para quem não conhece, a clínica Neovasc é aqui em Três Lagoas, né? Dr. Aldo é um vascular, como eu já disse, faz tratamentos de varizes, entre diversos tratamentos para casos de doenças vasculares, trombose, um cara que está super, desculpem o termo, regaçando aí na área de vascular aqui em Três Lagoas. Daqui a pouquinho ele vai estar aqui com a gente, tá? A gente pensou em fazer essa live para debater um pouquinho sobre esse momento, né, que nós estamos vivendo, sobre o coronavírus. Inclusive já está aqui, ó, não deixem, tá? Vocês estão me vendo sem máscara, mas minha máscara está aqui do lado. Hoje eu estou sozinho aqui, isolado no laboratório. O laboratório já fechou, por isso que eu estou sem máscara, mas sempre aqui na nossa recepção álcool 70. Então não deixem de usar, beleza? Em qualquer lugar. Tá-se aí uma discussão muito grande, né? Como que nós vamos conduzir, porque os comércios vão abrir, algumas prefeituras estão fechando, vou fazer isolamento, não vou. A recomendação é que, independente de isolamento ou não, nós façamos aí a nossa proteção individual. Então, sempre que você for sair, principalmente aqui em Três Lagoas, o laboratório aqui no centro, então nós acabamos circulando muito por aqui, estamos encontrando muitas pessoas sem uso de máscaras, né? Muitas vezes aí divagando que o coronavírus seja apenas uma doença comum. Não é, ok? Então a nossa intenção com essa live é também fazer uma conscientização com a população, beleza? Se alguém tiver alguma pergunta, manda uma pergunta aí pra gente que a gente vai responder, tá? E não deixe, novamente, tá? Não deixe de usar sua máscara. Muitas pessoas estão vendendo essa máscara aqui de pano, que ela é mais durável, então você pode lavar, tudo fica com você, mas não deixe de se proteger, beleza? A nossa intenção aqui,
além de falar um pouquinho sobre o corona, é abordar um pouco os exames de laboratório. Essa semana explodiu aí nas redes sociais de toda a cidade, os laboratórios agora os laboratórios privados estão fazendo teste de coronavírus, e a gente quer falar um pouquinho para vocês qual é a finalidade desses testes, por que eles são diferentes dos testes fornecidos pelo setor público, né? O setor público, aqui em Três Lagoas, foi feito um repasse a nível do Ministério da Saúde de alguns testes rápidos, e sabemos que 10 mil testes rápidos chegaram em Campo Grande, foram espalhados aí pelo estado. Desses 10 mil testes rápidos, 6 mil vieram aqui para Três Lagoas, mas esses testes são primeiramente para atender os profissionais que estão trabalhando na área de risco, né? Os laboratórios privados da cidade gerou essa dúvida, né? Como é que eu vou poder fazer esse exame? Como é que eu faço se eu tiver sintomas? Outra questão, né? Quais são esses sintomas do Covid? Então, a nossa orientação é a seguinte: você já pode fazer esse exame se você precisar, tá? Os sintomas do coronavírus: febre alta, né? Sintomas comuns de gripe, coriza, ok? Um sintoma muito específico é a falta de ar. Então, se você sentir esses sintomas, fique alerta. As orientações é que você não procure o serviço de atendimento médico imediatamente, para que nós não tenhamos aglomerações desnecessárias, mas se caso você sentir falta de ar, é necessário sim procurar um atendimento médico, ok? O exame para você saber se você teve ou não coronavírus, hoje os laboratórios estão fazendo 2 tipos de exames, tá? O exame que a gente chama, né, uma técnica de quimioluminescência, um nome super estranho, mas é um exame que dá para pesquisar de 2 formas. Eles pesquisam anticorpos que o nosso corpo produz contra o vírus do corona. Então, através desse exame, além de descobrir se você tem a doença, também dá para saber se você já teve a doença do coronavírus. É um exame super legal, está super bem feito, né? É super seguro esse teste de quimioluminescência, só que ele tem alguns poréns, que às vezes é difícil a gente poder falar sobre esses exames, né? Ele só pode positivar, você só pode fazer o exame para que ele não dê um falso negativo. Deixa eu abrir um aspas aqui para vocês. A grande dificuldade que a gente tem com o diagnóstico do corona, através de exames laboratoriais, é que a falsa positividade, né? E é um dos problemas que a gente sabe que a gente pode encontrar nos testes rápidos. Esse exame pode estar falso positivo ou falso negativo, né? Acontece muito mais o falso negativo. A gente acaba negligenciando o tratamento da doença porque o exame está negativo. Então, a gente sabe que para fazer esse exame de anticorpos, através da quimioluminescência, você tem que estar com o início dos sintomas, com 7 dias após iniciar os sintomas da doença. Antes disso, não adianta você fazer o exame, ok? Por quê? Porque você vai falso negativar esse exame, tá? Então é imprescindível que para fazer esse exame de quimioluminescência você esteja com 7 dias. Aí, uma pergunta que muitos pacientes me fazem: pô, doutor, mas então eu não vou, sem sintomas eu não vou poder saber se eu tive a doença? Porque às vezes eu trabalho, tem muitos colegas, né? Eu trabalho na frente ali dos hospitais e atendo enfermeiros, técnicos de enfermagem, até médicos. Poxa, eu não vou poder fazer o exame porque eu não tive sintomas? Né? Essa pergunta me vem muito frequente. Você pode fazer esse exame de quimioluminescência sim, sem ter sintomas, só que precisa ter pelo menos 20 dias de janela. Janela é um período que a gente usa, né? A gente fala assim: se você tem a gente precisa fazer um rastreio, né? Se você teve contato com alguém que teve coronas, ou se você é um profissional de risco e quer saber se já teve o corona, pelo menos 20 dias para poder fazer essa técnica de quimioluminescência, tá? Esse exame faz uma coleta de sangue normal, ok? Os laboratórios, você pode procurar aí qualquer laboratório da cidade, que eu acredito que todos estejam fazendo, inclusive o Lab Center. Então você pode entrar nos canais de atendimento. O Lab Center tem WhatsApp, tem telefone fixo, tá? Depois aí no Instagram já tem esses dados, você pode entrar lá e pesquisar. E aí essas coletas podem ser de forma domiciliar. Hoje o Lab Center faz isso também, ele vai até a sua casa, então você não precisa sair de casa para não pôr outras pessoas em risco.
né? E se você precisar também, a gente faz através de drive-thru. Você para o carro na frente do laboratório e nós vamos realizar o atendimento dentro do seu carro, beleza? Um outro exame, só novamente lembrar, estou vendo que o doutor Aldo já está aqui. Um abraço, Aldo, daqui a pouquinho eu já te chamo, fica atento aí, tá? O Aldo vai tirar nossas dúvidas sobre a telemedicina. A gente vai bater um papinho com ele aqui, tá? Outro exame que tem sido feito para laboratório, que é muito bom, é um exame chamado PCR. Esse exame de PCR, ele faz a pesquisa do vírus diretamente. É uma replicação de DNA que nós fazemos, uma técnica de biologia molecular, usada já há muitos anos, muito eficaz e eficiente, né? E a gente faz esse exame através de uma coleta nasal. A gente põe um cotonetinho aqui no nariz do paciente e aí, a partir daquele material, a gente faz a replicação e a pesquisa do vírus, no caso o corona, tá? Esse exame ele é muito mais exato, muito mais preciso do que qualquer técnica. Ele vai dizer pra gente se o paciente teve contato, se o paciente tem contato com o vírus, se o vírus ali está presente naquela amostra, ok? No caso dele não existe janela, basta haver contato com o vírus e imediatamente a gente já consegue reproduzir isso dentro do exame. Então não é igual o exame de quimiluminescência, que você precisa esperar 7 dias. Esse exame, a partir do primeiro dia que você quiser fazer o exame, você já pode, tá? Bom, outro assunto que me vem muito é que o pessoal, poxa, mas está restrito ainda um pouco esses exames. Então, se você quer fazer, eu recomendo que você agende, né? Se você teve algum contato, alguma coisa, ligue no seu laboratório e agende, porque nós estamos fazendo, particularmente aqui no Lab Center, nós estamos fazendo uma agenda, que nós não podemos atender muitos exames ao longo do dia, até por conta das aglomerações desse paciente. A gente tem um cuidado com a saúde do nosso cliente também, ok? Além disso, a gente quer entender muito por que esse exame é caro pra caramba, né? Ele custa aí na faixa de 305 a 350 reais aqui em Três Lagoas. Porque eles são caros desse jeito. São exames terceirizados, né? Os laboratórios, a maioria dos laboratórios não estão fazendo eles aqui, é uma terceirização. Nós colhemos a amostra e mandamos para um colega no instituto em São Paulo ou em Curitiba para poder realizar esses exames. O custo do exame é alto, como seria o exame de teste rápido. Então a minha recomendação é que esses exames valem muito mais a pena, tá? Não por uma questão comercial, mas por uma questão técnica. Eles são exames mais exatos, mais precisos do que o teste rápido. A chance de ter um falso negativo é muito baixa, né? Tanto dentro das condições, a equipe do laboratório sempre acompanha isso para poder rastrear se aquele paciente é apto ainda a fazer o exame. Então ele é muito mais preciso. O teste rápido ele sairia também na casa de 300 a 280 reais, não sairia muita diferença não, tá? Mas se você precisar, se for um caso grave, ainda quero deixar claro que a rede pública está fornecendo esses testes, o hospital está rodando ele para casos que são realmente necessários, ok? Nós já sabemos que tivemos 2 mortes de coronavírus aqui por causa do coronavírus aqui em Três Lagoas. Então, volto a reafirmar que os cuidados com a proteção individual são indispensáveis, ok? Uma coisa que me veio muito à cabeça nesses momentos de ócio que a quarentena tem realizado, pelo menos na minha cabeça, poxa, como é que vai ficar a nossa vida daqui para frente, né? A gente está distanciando atendimento, alguns estabelecimentos ainda estão fechados, eu mesmo tinha consultas médicas, tive que desmarcar. Como que vai ficar a nossa vida daqui para frente? Né? Volta aí alguns, a gente sabe que em maio vai voltar alguns estabelecimentos e a nossa rotina de atendimento do comércio de um modo geral vai retornar à normalidade. Como que vai ficar a nossa vida? Como que vai ser os atendimentos médicos daqui para frente? A gente sabe que o Ministério da Saúde vem abordando muito a telemedicina, né? Que é uma forma de atendimento já considerada. Volto a falar que nós vamos chamar o Aldo aqui, deixa eu ver se ele já está aqui. Vamos ver se ele vai poder bater um papo com a gente aqui, só um pouquinho. Aí, vamos chamar ele aqui. Vamos ver, estou tentando colocar o contato do Dr. Aldo aqui com a gente. Aí, meu garoto. E aí, Dr. Aldo? Tudo bem, tudo bem. Como é que vai, Bazé? Ótimo, seja muito bem-vindo, viu?
Obrigado. Como é que tá o áudio aí? Tá legal? Tá ótimo, tá excelente. Estou Ah, te legal. escutando muito bem. Maravilha. Acho que o pessoal também, que subiu um monte de gente aqui, viu? Boa noite a todo mundo aí. Boa noite. Doutor Aldo, vou te dar esse espaço para você se apresentar. Falei um pouquinho já do seu atendimento lá na Neovasc. Conta pra gente onde fica a Neovasc, como que tá funcionando aí os atendimentos hoje em dia. Legal. O Bazé, então boa noite de novo todo mundo aí, falando direitinho com o pessoal aí, né? Então, como você já falou no começo, até exagerou um pouquinho aí do meu currículo, né? Mas eu vou reforçar aqui então. Eu sou cirurgião vascular, a minha clínica chama Neovasc. Somos especializados, somos uma clínica referência em atendimento, tratamentos vasculares, né? O nosso foco lá na clínica é tratamentos minimamente invasivos, né? Então a gente foca muito nisso. Claro, acho que a maior parte dos nossos tratamentos lá foca no tratamento das varizes, mas não é só isso que a gente trata lá. Tratamos as tromboses, tratamos doenças arteriais também. Então é uma clínica referência para doenças de alta complexidade também, tá? E Beleza, fica localizado na rua Bruno Garcia, no centro, aqui de Três Lagoas, número 30. muito bom. É uma clínica muito bonita ali na esquina, né? Doutor, hoje em dia com essa questão do corona, eu tô vendo que você está aí, imagino que dentro de casa, né? Receita também como eu aqui. Como que está acontecendo os atendimentos nesse período de coronavírus? Essa restrição. A gente sabe que o Ministério da Saúde abordou a questão da telemedicina. Você pode explicar para a gente o que é isso um pouquinho? Gabriel, então é o seguinte, houve mudanças, né, radicais aí na rotina de todo mundo, com a gente, com nós médicos, os donos de clínica aí, a gente sabe muito bem o tanto que isso impactou. Nós estamos seguindo todas as orientações, né, tentando pelo menos seguir o que for possível, das orientações do Ministério da Saúde. Com isso, tivemos que reduzir bastante o volume de atendimentos, passar mais as consultas, né? E focar um pouquinho também em selecionar os pacientes que vão poder que necessitam ser atendidos fisicamente, pessoalmente lá na clínica. Então, a telemedicina, eu acho que assim, até é algo muito amplo, né? A gente vai focar em alguns aspectos aqui, mas se a gente for levar ao pé da letra, a telemedicina ela já vem sendo realizada há muito tempo, né? Desde quando, por exemplo, surgiu lá o WhatsApp, um médico passa uma imagem de um paciente para outro e pergunta opinião, isso já é telemedicina. Falar por telefone com o paciente, ou enfim, trocar informações, é telemedicina. O que o Ministério da Saúde está tentando fazer agora é tentar regulamentar a telemedicina, imagino eu que pela internet principalmente, né? Então tentar trazer um rigor de privacidade, de segurança, para nesse momento de necessidade a gente poder atender alguns pacientes sem ter a presença deles no consultório. Então, como é que está funcionando a telemedicina hoje, né? Qual que é a orientação principal? O foco é tentar evitar que o paciente necessite ir para a clínica, no primeiro momento, e a gente tentar identificar aqueles pacientes que poderiam ser atendidos num momento mais tranquilo para eles, com menos riscos, né? Então, a telemedicina viria nesse sentido, talvez de fazer uma triagem desses pacientes à distância, sem ter que fazer eles obrigatoriamente passarem por uma recepção nossa da clínica, passar com outros pacientes em volta ali, se expondo, né? Principalmente os pacientes com fator de risco, os pacientes mais idosos, aqueles que têm outras doenças aí, né? Então, a ideia da telemedicina nesse momento veio para isso. Legal, muito bom. Como é que funciona? Deixa eu só dar um recadinho aqui. Tô vendo que o pessoal está entrando aqui, Paulo. A gente tem pessoal de Campo Grande, um abraço, Fabrício, pessoal até de Portugal aqui, Tati, Joel lá de São Paulo, muita gente da área. Como é que funciona essa questão da consulta da telemedicina? É uma chamada de áudio? Como que você pode explicar um pouquinho na prática como que isso vai funcionar? Bom, a ideia é a seguinte, pelo menos com a gente lá, isso é claro que cada clínica vai fazer da sua forma, né, a forma que achar melhor, até porque as portarias que
que o Ministério soltou não obriga a usar alguma plataforma específica, alguma forma específica de se fazer isso. Então, cada médico, cada clínica vai achar o seu caminho, né? O que nós lá da Neovasc achamos de ideal nesse momento seria o paciente entrar em contato, como ele faria normalmente por telefone ou pelo WhatsApp. Nós gostamos muito de falar pelo WhatsApp com os pacientes. E nesse contato com a nossa clínica, nós vamos identificar se o paciente realmente necessita de um atendimento, né? Então a própria secretária vai identificar realmente algo que precisa ser atendido, e aí a gente vai tentar identificar se aquele paciente precisa realmente ir para a Neovasc. Então, nós temos buscado estabelecer alguns protocolos, né, de estratificação desses pacientes já logo no primeiro contato, para tentar identificar. Então, os pacientes que eventualmente já têm algum sintoma respiratório, ou pacientes que são muito idosos, já têm uma doença grave aí, então a gente vai tentar primeiro ver se a gente consegue falar à distância. A plataforma que nós temos usado, preferencialmente, é uma plataforma já integrada ao nosso prontuário médico, pelo computador. Então, se o paciente tiver um computador, é melhor, né? Então, a plataforma ela já está integrada diretamente com o nosso prontuário. Se não, nós podemos usar ainda qualquer uma dessas plataformas, como o Zoom, enfim, hoje surgiram aí, enfim, o Google Hangouts, né? Então, temos usado algumas dessas plataformas também quando o paciente não tem acesso ao computador. Tá? Então, basicamente seria estratificar o paciente para ver se ele precisa ir na clínica nesse momento, e se não, a gente aí conduziria ele para fazer a teleconsulta. Muito bom, muito bom. Interessante você citar esse caso. Quer dizer, se o paciente ainda só tem um celular e precisar, esses atendimentos, só me afirma isso, esses atendimentos estão sendo filtrados, né, para as necessidades mais aí agravantes e casos mais sérios. Esse caso do paciente que está até acompanhando a gente aqui, não tiver computador, pode ser feito pelo celular também? Como eu falei, assim, a telemedicina a gente pode até fazer até por telefone, né? Então, desde que a gente anote tudo no prontuário, isso pode ser feito. Porém, a recomendação é que a gente consiga ter um contato por vídeo com o paciente, que é um lugar onde ele possa mandar fotos, vídeos, e até a gente ter um contato diretamente com o paciente, ver o paciente, ter uma noção, apesar da gente não estar lá e não poder examinar, alguns dados, né, como o estado geral, o jeito que o paciente está andando, às vezes, para nós que a gente examina muito a questão das pernas, né? Então, o fato de ter o vídeo, claro que vai ajudar muito, vai trazer mais informações. Ah, legal. Muito bom. É necessário ainda, então, a questão da visualização por vídeo, né? Como que você acha que vai ficar, Aldo, essa questão da telemedicina depois que a pandemia passar? Você acha que isso vai ser um recurso que a gente vai poder lançar mão? Ou a gente vai acabar dispensando isso a longo prazo? Qual que é a tua opinião referente a isso? Bazé, eu sou muito adepto à tecnologia, né? Então, assim, eu acho praticamente impossível que isso, de uma forma ou de outra, não vai continuar. Eu acho que vai continuar sim. Eu acho que o maior problema não é a questão se vai continuar ou não. Eu acho que tem que ser regulamentado, né? De uma forma que o paciente entenda o que é essa modalidade, entender que ela não substitui uma consulta presencial. Não, muitas vezes a gente vai precisar ver o paciente, a gente vai precisar de fazer exames, não só exame físico, como exames complementares. Então, a regulamentação disso, eu acredito que seja muito mais importante do que ficar discutindo se a telemedicina veio para ficar ou não. Eu acho que é algo inevitável, como eu falei para você. Quando surgiu um WhatsApp, que a gente pode trocar informações, a telemedicina nasceu junto, independente da regulamentação. Hoje, a gente regulamentou que, por exemplo, o uso do WhatsApp entre nós médicos para discutir casos, nós temos que fazer a privacidade do paciente. Antes, no começo, a gente não tinha esse problema, a gente discutia casos abertamente. Hoje, a gente vai discutir um caso. Então, isso foi uma regulamentação. A partir do momento que você regulamenta, você traz a segurança de se realizar aquilo ali de uma forma profissional. O que não dá para deixar... Eu acho que o medo de nós médicos é achar que isso vai ser feito de uma forma qualquer, sem rigor,
substituir uma consulta completa, começar a prescrever e não precisar mais ver o paciente. Isso é completamente contra, né? Eu acho que a telemedicina, inclusive nesse momento, ela expõe uma fragilidade do jeito que é feita a medicina hoje, né? Hoje a medicina ela tá muito dependente assim de exames de alta complexidade, enfim, você pegar esse paciente, jogar numa máquina, escanear ele inteiro e você não examinar o paciente direito. Então, talvez a gente seja a hora da gente resgatar isso, né? Lembrar disso para os pacientes mesmo, para nós mesmos médicos. A gente vai lembrar da importância de estar ali com o paciente na nossa frente e realmente examinar ele, enfim. O paciente entendendo isso, eu acredito que a telemedicina ela tem tudo para achar o seu espaço, não substituindo uma consulta tradicional, uma consulta completa, mas sim entrando como uma ferramenta, como uma triagem, por exemplo, como um segmento. Então, eu fiz um atendimento de um paciente no consultório, examinei, fiz o que tinha que fazer, eu quero saber com ele como é que ele estava, às vezes ele mora longe, como é que ele ficou, como é que ficaram os sintomas, às vezes numa conversa eu consigo resolver isso aí. Então, eu acho que a praticidade que a telemedicina traz em situações específicas, ela vai ajudar e eu acredito que ela veio para ficar. Legal, muito bom. É interessante você testar desse ponto, né? Essas novas tecnologias, se não regulamentadas, abrem muito esse espaço para, eu não vou dizer pirataria, mas para algum tipo não documentado, né? Não registrado de atividade profissional. Aldo, o pessoal está mandando algumas perguntas aqui para a gente e eu quero recomendar, se você está assistindo a live aí, se tiver alguma pergunta para o Dr. Aldo ou a respeito do Covid que a gente falou agora há pouco, manda essa pergunta aqui que a gente vai fazer, beleza? Aldo, a Flávia está aqui com a gente. Flávia, beijo para você, estou com saudade. Ela é uma paciente nossa e perguntou assim, vocês acham que a telemedicina funciona para todas as especialidades médicas? E eu já quero te fazer uma pergunta também, reiterando a pergunta da Flávia. Como que ficam esses exames, os exames que são físicos? No caso da área vascular, a gente sabe que tem muita avaliação física dos casos do paciente. Como que você acha que vai ficar essas questões? Olha, Bazé, bom, primeiro, acho que a pergunta da Flávia, né, sobre se encaixaria em todas as especialidades, eu acho que tem espaço, cada especialidade vai encontrar isso de uma forma prática, então tem que ser uma ferramenta que agregue alguma coisa, não acho que seja um substituto, né, então cada especialidade vai encontrar uma forma de usar isso. Eu acho que talvez o que está trazendo de bom essa pandemia para a gente é aprender a otimizar o uso dos recursos digitais, os recursos da internet. Isso tem sido muito bom. Eu vejo isso com bons olhos. Tá? Eu acredito, sim, todas as especialidades vão acabar achando seu espaço. Qual que era a outra pergunta mesmo? O exame físico, né? Isso. Olha, eu tenho uma formação, eu sou lá da USP, de Ribeirão Preto, então eu tenho uma formação bem tradicional, né? Eu sei que tem muitas faculdades hoje aí que a qualidade pode não ser a melhor possível, foi feita meio às pressas, enfim. Mas nós damos muito valor para a questão da presença, de olhar, de conversar, de sentir o paciente, de exame. O exame físico é algo que traz muita informação. Se você juntar os dados da conversa sua com o paciente com o exame físico bem feito, você fecha a grande maioria dos diagnósticos, às vezes sem precisar de exame nenhum, né? Especificamente lá da parte vascular, nós, claro, dependemos demais do exame físico, né? Apesar de algumas imagens, varizes, a gente tem muito a parte visual, a parte estética, a gente já pode fazer algum tipo de avaliação à distância para quantificar mais ou menos, porém a gente tem outros dados de exame físico que depende da gente estar lá, né? Botar o esteto, escutar. E nós, em especial, usamos demais o aparelho de ultrassom, que é um exame presencial, que é o próprio médico quem faz. Então, hoje a gente não faz, o vascular não faz absolutamente nada sem ultrassom. Então, o paciente tem que estar ali do lado, para eu conseguir aprofundar os dados, ou saber mais informações sobre a doença daquele paciente, eu preciso dele ali do meu lado. Então, é essencial que a partir do momento que na telemedicina a gente identificou que é algo que
pode necessitar de uma intervenção, de uma prescrição, alguma coisa assim. Nós vamos precisar detalhar mais essa doença. Então, sim, ele já é no nosso caso, ele já é pré-informado, ele já assina um termo, ele já preenche um termo digital, sabendo que a teleconsulta é uma triagem e ele pode, e na maioria das vezes talvez precise de fato presencialmente passar por um exame físico e talvez os exames complementares também, Bazé. Bem interessante você falar nesse ponto. Até me chama a atenção para o seguinte, depois você me confirma se eu estou certo. A Neovasc já vem se adequando e trabalhando um pouquinho de antecedência para atender esses pacientes, né? Pelo que você está me contando aí, já existe um processo bem definido para vocês ali, né? Para atender esses pacientes. E vou te emendar numa pergunta aqui. O que o paciente pode fazer, por exemplo, para ajudar o médico na consulta da telemedicina? Você citou o vídeo agora há pouco, né? Mandar vídeo e tal. Há alguma outra forma que o paciente possa participar para a gente deixar essa consulta mais assertiva? Então, vamos lá. A Neovasc já vem se preparando a partir do momento que começou a se falar de isolamento, de cuidados, enfim, a gente já se preparou muito antes de prefeitura falar que tem que tomar cuidado ali para o paciente estar ali, de espaçar, a gente já fez isso tudo automaticamente porque é algo que beira a lógica, né? Então nós acabamos fazendo pela nossa conta mesmo, a hora que veio uma obrigação, a hora que um prefeito assinou lá que precisava fazer, já estava tudo pronto, a gente não precisou fazer absolutamente nada, né? Desculpa, a segunda pergunta, o que foi? A segunda pergunta era referente à questão do que o paciente pode fazer para poder ajudar na teleconsulta. Quase que eu esqueço qual é a pergunta. Esse primeiro contato, Bazé, ele vai ser bem semelhante ao primeiro contato de uma consulta qualquer, de um consultório. Então, ele não vai ter a continuidade do exame físico, porém, a gente precisa saber todo o histórico do paciente. Então, ele tem que se preparar para saber os medicamentos que ele toma, saber os antecedentes dele, toda a história de doença dele, né? Em relação, se ele estiver usando o vídeo, nós vamos usar as imagens que ele tem ali, que ele pode mostrar eventualmente, as pernas, enfim, dependendo do que a gente estiver examinando, né? Fotos sempre vão ser bem-vindas. Às vezes a pessoa teve uma lesão na perna que está melhorando ou mudou de aspecto, a pessoa tirou fotos, ela pode enviar também. Se ela já tiver feito exames, ultrassom, tomografia, enfim, exames complementares também é interessante que a gente tenha acesso a isso, né? Ou previamente, ou até na hora, ou logo depois. A ideia é que a gente não vai... A ideia da teleconsulta não é fazer milagre. A gente não vai olhar o paciente ali e resolver tudo. Não, eu posso conversar, eu preciso conhecer esse paciente nesse primeiro momento e, eventualmente, ele vai me mandar dados e a gente vai fazer um segundo encontro, né, para ver como é que ficou isso aí. Às vezes ele não tem alguma informação naquele momento, vai providenciar. Mas... basicamente, ele tem que ir preparado como se ele estivesse indo para fazer uma consulta no consultório mesmo. Legal. Deixa eu mandar um abraço aqui e quero ler a pergunta da Ana Paula. Ana Paula está falando aqui que o Dr. Albo é um médico muito competente e faz uma pergunta para você. Que tipo de providências que serão tomadas no caso da necessidade dos atendimentos presenciais? Quais são as providências aí nesse período de Covid, Albo, que vocês estão tomando? Bom, eu gosto de trabalhar com protocolos, né? Porque quando a gente padroniza alguma coisa, a gente faz isso de uma forma mais bem feita, né? Eu tenho tentado, toda hora a gente acaba mudando esse protocolo nesse começo, porque vão surgindo informações, recomendações, né? Hoje, como é que está lá na clínica, o paciente ele vai fazer um agendamento, seja ele primeira consulta, seja um retorno. No dia antes, a gente vai entrar em contato, né? A minha secretária vai entrar em contato, vai fazer um questionamento para esses pacientes para ver se eles têm sintomas respiratórios, né? Nos últimos dias, tem febre, coriza, os sintomas aí que você já falou do Covid, né? Se tiver sintomas respiratórios, nós vamos jogar ele para fazer a teleconsulta. Se ele não tiver, nós vamos ainda orientar esse paciente a evitar levar acompanhante, se for possível. Ou se for necessário levar acompanhante, que vá só com um, que não vá com dois, que não vá com três. E que de preferência já vá com as suas máscaras,
desde casa colocada, porque exatamente a máscara aí, né? Os pacientes eles acham que por ser uma clínica médica nós temos um estoque infinito de máscaras lá. Isso não é verdade, né? Então, se vai um paciente lá com 2, 3 acompanhantes, cada um chega lá e quer pegar uma máscara, e a gente sabe que a gente tem que preservar esses recursos para uso hospitalar. Então, está super escasso, é um material que levou muito custo. Então, nós não vamos ter, nenhuma clínica vai ter disponível, amplamente disponível, máscara, por exemplo. Mas o paciente chegando lá, ele vai ter, com certeza, uma agenda só para ele, ou seja, ele vai estar praticamente sozinho na clínica, vai chegar, vai ter álcool gel para todos os lados, de preferência ele já vai estar com a máscara. Nossos funcionários também, e isso, álcool para todos os lados, né? O paciente, antes dele entrar, com certeza foi feita uma higienização, e assim que ele sair, imediatamente todos os ambientes que o paciente passou, novamente, e o que a gente ficou, novamente vai ser higienizado. Os nossos funcionários também estão todas com máscara, né? E estão sempre atentos ao que está acontecendo na clínica, para a todo momento, aconteceu, o paciente passou por ali, passou por aqui, e a maçaneta, e a porta, e a mesa, e a poltrona, e a maca, para já guardar que assim que o paciente sair, antes de entrar o próximo, a clínica vai estar novinha. Muito bom, muito bom. Interessante essa pergunta da Ana, que me atenta ao seguinte: aqui no laboratório nós tivemos uma catástrofe, né, quando teve essa questão do Covid, porque muita aglomeração, são muitos pacientes que a gente atende de uma vez, e aí nós tivemos a saída de reforçar a coleta domiciliar. Não sei se serve muito para a medicina, mas, por exemplo, hoje em dia o laboratório vai até o cliente, principalmente pacientes que são, nem sempre os pacientes que estão com sintomas, mas os pacientes que são de risco, né? Nós fizemos aí uma ação de isentar esses pacientes de taxa de coleta, reforçar com esses pacientes para que eles não viessem ao laboratório, o uso de EPIs, bom você ter citado isso, né? A gente sabe que é primordial que cada pessoa, falei isso no começo aqui da live, volta a reforçar, tem que ter uma máscara aí. A gente sabe que muitos, aqui no centro tem vários alfaiates que já estão produzindo, faça uma máscara para você, até porque para a gente aqui da área da saúde, o doutor Aldo citou, a gente tem uma dificuldade de fornecimento desses materiais também, né? No começo e até agora, a gente, por exemplo, não consegue mais comprar máscaras, luvas está muito escasso, quando a gente encontra é muito difícil. Então, é muito difícil a gente estar fornecendo isso para os pacientes. Quando muito, já é difícil para os profissionais que estão trabalhando aí na linha de frente nesse momento, né? Então, para os pacientes também fica mais difícil. Então, o ideal aí é vocês poderem cuidar nesse momento, ok? Maravilha. O Aldo, o pessoal está perguntando aqui. Eu sei que a gente não gosta muito de abordar esses assuntos, mas eu vou porque o povo quer saber, beleza? Vamos lá. Fica o Ministério, o Conselho Federal de Medicina, né, que é o órgão que regulamenta essa questão da telemedicina, ou mesmo o Ministério da Saúde, aplicou alguma regulamentação ou alguma diretriz referente aos custos do atendimento de telemedicina, por exemplo, por ser um atendimento online, você acha que vai cair o custo da consulta? Tem alguma coisa a ver com isso ou não? O que você me diz? Olha, realmente é algo novo e a gente não tem muita definição. O que eu vejo é muita movimentação das empresas aí de saúde suplementar, né, os convênios, tentando regulamentar isso também. Por exemplo, a Unimed, né, que eu sou cooperado aqui, eu vejo que a diretoria está se mobilizando a fim de disponibilizar para os seus usuários, para os seus clientes, a possibilidade de fazer essa teleconsulta. Ainda não existe esse, vamos supor, código, uma codificação disso aí. Então, a princípio, convênios médicos não vão cobrir a telemedicina, tá? Eles não vão dar esse suporte nesse primeiro momento, mas eu imagino que seja bem passageiro, porque a partir do momento que o Ministério da Saúde soltou uma portaria, e se eu não me engano agora dia 16, o próprio presidente já promulgou a lei, ou seja, está valendo, a telemedicina está totalmente habilitada no país. Na própria portaria fala sobre a cobrança, então é algo que deve ser feita uma cobrança, isso não especifica que tipo de cobrança. A cobrança ela é de livre acordo de
de cara, assim como o preço da consulta, né? Então, a consulta presencial. Eu também eu prefiro me resguardar no sentido de falar o que as pessoas devem fazer. Eu posso falar como é que a gente vai fazer, tem feito lá na Neovasc. Então, a partir do momento que não é uma consulta completa, eu também não estou cobrando o valor completo. Então, eu estou fazendo um valor parcial e o paciente, se eventualmente eu indicar que ele vá na clínica para terminar a consulta, ele vai pagar só o valor complementar, ou se for convênio, ele vai passar a carteirinha do convênio e fica por aí mesmo, tá? Então, é algo que está acontecendo ainda, a gente não tem uma definição exata disso, mas eu acho que rapidamente vai ser definido que os convênios também vão aceitar a teleconsulta. Muito bom. É válido lembrar isso aí que você citou, Aldo. É um momento que pegou todo mundo de surpresa, né? Muitas das ações que nós estamos fazendo, os profissionais de saúde estão tomando frente à pandemia do Corona 2019, não está regulamentado, não existia, né? Assim como você falou da telemedicina, que não existe diretriz ou atendimento para convênio, a mesma coisa acontece com os exames, né? As entidades que suplementam, que são a Unimed, a CACEMES, o São Francisco Saúde, eles ainda estão se movendo, né? A própria Anvisa está se movendo para regulamentar toda essa questão, se esses exames vão ser dados atendimento ao paciente que mantém lá o convênio. E válido também a gente conscientizar o pessoal que não é porque é uma telemedicina, é uma coleta domiciliar que esse custo ele tem que ser reduzido, né? Embora, que nem você citou, né, não é uma consulta completa, a Neovasc tem essa conscientização, isso é muito bom, né? Mas o contexto científico, né, o contexto de atuar ali como médico está acontecendo da mesma maneira, né? Com certeza. Tudo está sendo entregue da mesma maneira, não é mesmo? Aldo, quero te agradecer pelas informações fornecidas. Obrigado. A gente vai encerrar a live. Aldo, vou deixar a palavra contigo. Bazé, eu que agradeço. Assistir a sua aula no começo aí foi fantástico. Espero que eu tenha conseguido enriquecer aí a sua live. É um prazer imenso. Queria mandar um abraço para todos os amigos que estão assistindo. Eu vi que tem minha mãe, irmã, primos e amigos aqui da cidade também. Um abraço para todo mundo. Um abraço para você, Bazé. Precisando, é só chamar. Obrigado, Aldo. Pessoal, um abraço para a família Passalaco aí. Tá? Quero mandar um abraço também. Estou vendo também várias pessoas. Tivemos participações, é válido citar isso aqui, participações de fora, muita gente. Pessoal de Campo Grande, pessoal de Portugal, de fora do país, um beijo. Tá? Dizer que a gente vai estar aqui, qualquer coisa, a gente procura a Neovasc, procura o Dr. Aldo, que nós vamos estar aí para poder auxiliar vocês nesse momento. Essa live vai ficar salva aí para as próximas horas. Beleza? Aldo, um abraço. Obrigado. Valeu. Um abraço, Bazé. Tchau, tchau.